Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Quero fazer aqui uma oração por todos nós e por aqueles irmãos que estão passando dificuldades hoje. Amém? Então feche seus olhos e vamos lá. Senhor, nós queremos nessa noite já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas. Que a tua presença continue nessa casa, nessa família, abençoando, trazendo a cura, a libertação e o propósito do coração, Pai, para todos nós. Que essa mensagem, o louvor venha falar com todos nós. Inclusive, Senhor, nós pedimos aqui nesta noite pela vida do irmão Newton, Pai, que o Senhor possa trazer a ele a salvação, que é o mais importante desse momento hoje, Pai. Que nós possamos aqui interceder pela vida dele, que ele possa sim ser curado, mas principalmente receber a salvação. Nós oramos aqui, entregando ele nas tuas mãos para a tua glória, Senhor. Nós agradecemos já por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós temos esse pedido, para nós aqui. O irmão Nilson pediu pelo pai dele, Newton. Então, aqui estou pedindo para vocês também estarem intercedendo pela vida dele, dessa família. E eu creio assim que essa unidade da oração, ela faz efeito, com certeza. Mas nós precisamos de fé. Então, você que tem fé aí, ore ao Senhor, busque pela presença de Deus, para que o milagre aconteça. O milagre não é somente ter vida, o milagre de nós é termos salvação. Amém? Então, eu quero dar aqui os avisos. Primeiro, eu quero ler um versículo para nós aqui. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 5. Diz assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como parte diferente de um só corpo. Então, nós temos vários membros do corpo, várias formas de agirmos. Somos um só em Cristo Jesus. Você é uma pessoa em Cristo Jesus quando você está unido com a sua igreja, sendo fortalecido. Então você é um só em Cristo, está dizendo aqui, amém? Então você possa ter esse tempo abençoado nesse louvor. E nós temos essa mensagem para o domingo, irmãos: o corpo de Cristo. O que significa o corpo de Cristo? Então uma grande família. Então nós temos que ter isso no nosso coração. O que representa para nós uma grande família? Então você tem esse momento para você receber essa palavra. No domingo nós estaremos trazendo esse tema para você. Então que você possa estar ali também com o coração para receber, né? Não para criticar, mas para você receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Temos aviso aqui, quinta-feira nós temos oração a partir das 21 horas. Nós vamos colocar no grupo lá, então você fique atento ali nesse dia, né, na quinta-feira. E na sexta-feira nós vamos ter lá sala de oração a partir das 8h30, amém? Então, nós teremos aí também Lava Sonata, dia 29, seria amanhã. E na quinta-feira temos também o Gospel Night. Então você está convidado, vai ser lá em Moyama. Você está ali. Se você não fez o QR Code lá na igreja, a gente tem deixado lá para você ter esse tempo aí também a partir das 19 horas. Amém? E no domingo nós vamos, no sábado, dia 1º de novembro, nós vamos ter o quê? Worship Night. Então você está ali convidado para todos vocês estarem participando dessa noite tão abençoada para a sua vida, a sua família. Então traga seus amigos para compartilhar isso conosco. Amém? Então você vai ali para glorificar o nome do Senhor, pular na presença do Senhor e cantar para Ele, porque Ele merece louvor e gratidão de toda a nossa parte. Amém? Então no domingo nós teremos lá a celebração da Santa Ceia, recebimento de membros para a igreja. Então você também está ali junto conosco, participa desse momento tão especial, desses novos irmãos que estão chegando-se à igreja. Então vamos fazer parte da família também. Então nisso eu queria trazer uma palavra sobre isso, sobre a família, sobre aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E é muito importante nós
entendermos o que Deus quer para nós, o que Deus realmente quer como família, como parte da família dele, porque ele queria uma família desde o início da criação do mundo, né? Então você esteja ali para participar conosco da Santa Ceia, é um momento memorial, né, daquele dia que Jesus vai sentar conosco na mesa. Então somente um memorial para nós termos ali essa convicção de que o Senhor está voltando e vai buscar a sua igreja. Amém? Que você então tenha aí esse momento de graça, de convicção daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Que Deus abençoe você, e se você puder aí estar atento para tudo que está acontecendo, amém? E estar aí focado em Jesus e não nas coisas que estão acontecendo por fora. Você fique focado em Jesus, porque Jesus é a fonte da nossa esperança e vida. Amém? Deus abençoe. Então vamos. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Muito grato por estar trazendo a palavra. Faz um tempinho, né, que eu não apareço por aqui, né, mas glória a Deus. E a mensagem que eu queria trazer hoje para os irmãos, na verdade, assim, não tinha algo que o Senhor tinha falado, assim, muito específico comigo, mas um assunto que eu queria trazer vai ser bem breve a palavra hoje, mas é sobre um ponto muito importante, que é sobre a gente pregar o evangelho. E sábado agora, né, sábado que passou, a gente teve o evento do UP, e nesse evento falou muito sobre essa questão de você pregar o evangelho. Foi muito forte, foi muito tremendo, e eu gostaria de estar lendo uma passagem que foi o primeiro pregador que trouxe esse exemplo, se eu não me engano. Foi o primeiro pregador, e ele falou sobre essa importância de você pregar o evangelho, sobre você dizer sim, e você pregar a palavra de Deus independente da circunstância. Ele falou algo muito importante, ele falou que a pregação do evangelho, ela não é circunstancial. Ou seja, não é quando a gente quer, quando a gente sente vontade, mas é quando realmente a gente tem a oportunidade de pregar, quando a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, a gente tem que agarrar essa oportunidade. Amém? Então, vamos estar lendo juntos, meus irmãos. Queria que os irmãos pudessem estar abrindo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo 26 em diante. Esse título ela é intitulada Filipe e o Eunuco. É um pouco longo, mas vamos estar lendo juntos. Amém? O que todos acharam? Vou estar lendo aqui, ó. Diz assim, a partir do 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler sobre o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. O que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o teu coração. E respondeu ele e disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém. E eu, particularmente, nunca tinha lido, né, essa passagem. Eu nunca tinha, assim, realmente, não conhecia essa história. E um dos pontos que ele falou, e eu quero trazer para os irmãos que eu achei muito legal, muito interessante, é porque ele ouviu um direcionamento do Senhor. A Bíblia fala aqui que um anjo apareceu a Filipe e disse: Levanta da onde você está neste momento e vai para um lugar.
vai para um lugar que lá você vai ter alguém para você falar. Eu vejo como o Felipe tinha esse coração de ouvir a voz de Deus e seguir e fazer, sabe? E no dia no UPC, um pregador ele disse que o Felipe, nesse momento da vida dele, ele já estava como posso falar? O seu ministério estava crescendo. Ele estava realmente um local onde ele tinha pessoas que ele passava a palavra, ou seja, algo que ele estava construindo já. E eu acredito que lá se ele estava tendo realmente um progresso naquele momento da vida dele. E ele ouviu o anjo falar para ele: "Você levanta agora e vai para um lugar que eu vou te mostrar alguém para você pregar, para você falar". E o Felipe, sem entender onde seria, quem seria, ele só pegou e foi. E durante esse caminho tinha né, esse eunuco, esse etíope, e o Espírito Santo foi falando com ele, falou: "Agora você vai aproximar desse carro, vai fazer isso e você vai perguntar para ele. É que você entende o que você tá lendo e tal?" Então eu vejo como ele teve essa sensibilidade, sabe, do Espírito, essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e seguir. Isso é importante, porque muita gente escuta, só que a gente não segue. A gente fala: "Nossa, Jesus", a gente sente Deus falando pra gente: "Fala de Jesus pra essa pessoa, fala do meu amor", sabe? Ou sei lá, puxa papo, conversa, ora. E a gente fica nos limitando e fala: "Pô, será que é Deus mesmo? Será que eu tenho que falar mesmo?" Sabe? Muita gente fica com medo, a gente fica com receio. E algo impressionante nessa história, que eu vejo que Felipe ele não se preocupou sobre quantidade de pessoas. Isso é o mais impressionante, eu acho, porque ele estava num local onde ele tinha muitas pessoas que ele estava ganhando para Jesus, que ele estava evangelizando, sabe? E Deus tira ele desse lugar para mandar para um lugar deserto para falar de Deus, falar de Jesus para uma pessoa. E eu vejo que isso demonstra como o coração de Felipe, ele não se baseava em números, sabe? Ele não queria saber quantas pessoas ele podia ganhar para Jesus. Ele queria pregar o evangelho. Ele queria falar de Jesus para as pessoas. E eu acho que é algo muito difícil hoje em dia da gente, não generalizando, mas vejo que a gente vive numa geração que busca muito por números, por resultados, né? E acho que em todas as áreas da vida a gente quer número, a gente quer resultado, a gente quer ver as coisas acontecer e tal. E talvez para algumas pessoas a gente rodar sabe, distâncias e a gente ir para um lugar para falar, talvez para uma pessoa, ou separar um tempo para falar para uma pessoa, muitas vezes isso pode pesar assim, não pesar, mas a gente fica pensando, pô, mas eu falar só para uma pessoa, sabe? Será que vale a pena? E eu vejo que Felipe não tinha esse coração. Eu vejo que Felipe ele era um coração que queria falar de Jesus, que queria falar do Senhor para onde ele mandasse, para qualquer pessoa que ele mostrasse, você vai falar para essa pessoa. Então, eu vejo que é algo que é um coração que a gente pode ter também, sabe? Que mais vale uma vida, sabe? Que realmente se entregou a Jesus, uma vida que você pôde falar do amor dele, do que talvez muitas pessoas que você vai falar e as pessoas não vão, sabe, se entregar para Deus, se entregar para Jesus. E aqui fala que esse etíope, ele estava conversando, ele estava lendo, né? Inclusive a passagem do lado do profeta Isaías, e ele não estava entendendo. Então eu creio que Jesus, sabe, falou para Felipe, mandou Felipe lá para que ele possa explicar porque tinha alguém com sede, sabe? Tinha alguém que queria ouvir mais, tinha alguém que queria entender mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo falando ali. Então, quantas vezes na nossa vida a gente conhece pessoas que têm essa sede, pessoas que querem saber mais, pessoas que buscam por esse interesse, só que muita gente fala, pô, mas vale a pena, vou perder meu tempo. Eu me incluo nisso, sabe? Vou perder meu tempo, pô, será que vai valer a pena? Tem que ir lá longe. Pô, será que a pessoa vai aceitar? Será que ela vai me escutar? Mas eu vejo que é muito mais do que resultados, muito mais do que se vai, não vai, a gente não perder a oportunidade da gente falar de Deus, da gente falar de Jesus. E isso eu creio que demonstra como a pregação do evangelho não é circunstancial. A pregação do evangelho não se limita apenas a quatro paredes, não se limita apenas a uma igreja, né? Não se limita apenas a um momento como esse de tempo precioso com Deus. Então, eu acredito que a gente tem que falar de Jesus tempo e fora de tempo. E tem uma frase que eu falo, que eu acho muito forte, assim, que eu falo é que talvez a única Bíblia, né, que uma pessoa vai ler vai ser você. Então, isso a gente parar para analisar, a gente parar para refletir sobre isso é algo
muito profunda, assim, porque tem pessoas que não querem apenas saber, sabe, na teoria, vamos se dizer, sabe? E Noah também falou muito sobre a gente ser testemunhas de Cristo. E você ser testemunha. O que é você ser testemunha? É você poder testemunhar de algo que você presenciou, de algo que você viu. Isso é ser uma testemunha. Porque se for para conhecer apenas pela letra, apenas por toda a Bíblia, a gente vai em tudo que é lugar. A gente vai em informação, a gente busca na internet, a gente busca, até eles falaram sobre o chat lá, GPT, né? Então a gente busca essas informações em inúmeros lugares. Mas eu acredito que você ser uma testemunha de Jesus, você realmente poder falar, cara, eu conheço um Deus que você, mano, você não tá ligado. Então, acho que isso realmente é algo que a gente tem que ter no nosso coração. A gente poder testemunhar de Jesus, pra gente poder falar daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Jesus faz, né? Daquilo que Jesus faz nas nossas vidas e poder ter esse momento de nós poder falar com as pessoas é importante. Não falar, deixa que a pessoa ela busca aí na internet, pô, tem internet para isso, tem se ver pregação no YouTube, de tudo que é jeito, de qualquer tipo de pessoa, mas acredito que a gente tem que ter esse coração de não, eu preciso ser um testemunho de Jesus. Se você é cristão, se nós somos realmente cristãos, nós temos que mostrar Cristo para as pessoas. Porque o sentido original dessa palavra de cristão é sermos mini cristos, né? É sermos pequenos cristos, ou seja, pessoas que seguem o exemplo, imita Jesus, imita Cristo. Então isso significa também automaticamente a gente imitar suas atitudes, a gente imitar aquilo que Jesus fez. Né? E rodou um mar inteiro para falar de Jesus, para falar sobre ele, né? Para uma pessoa, para poder realmente libertar uma pessoa. Então eu acredito que nunca é perdido, nunca nenhuma alma é perdida, sabe? Você pode rodar quilômetros, 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 se for para falar para uma pessoa e essa pessoa ser salva, essa pessoa conhecer Jesus, se entregar a vida dele, não tem preço isso. Então eu acredito que é uma história que a gente pode aprender muito. É uma história que a gente pode realmente analisar e trazer para nossa vida também. De ter essa sede, ter essa chama no coração. E quando Jesus fala, ó, sentindo no coração, o Espírito Santo fala pra gente, ó, fala do meu amor pra tal pessoa, ora por tal pessoa, pergunta se tá bem essa tal pessoa. E você ir lá e falar, tem essa atitude de levantar e ir. Aqui a Bíblia fala que Filipe, ele levantou e foi. Nem pensou, vai, duas vezes, né? Vamos embora. Levantou, o Senhor falou comigo e vamos. Então, muito bonito, assim, acho que a gente ter esse coração que obedece Jesus, assim, ó. Quando Jesus fala, a gente vai e obedece. Então, a gente possa ter esse coração também. Na verdade, também a gente possa buscar conhecimento da palavra. Porque a Bíblia fala que esse núcleo ele estava curioso, ele estava querendo saber da Bíblia, e Felipe ele explicou as dúvidas dele, tirou as dúvidas dele. Então, é importante a gente ter o conhecimento também, porque senão como a gente vai falar de algo que a gente não tem o conhecimento? E isso a gente vê inúmeras vezes na Bíblia, a Bíblia falando que o povo perece por falta de conhecimento. Existe na Epístola de Pedro, se eu não me engano, que fala que posso falar que vocês tenham realmente consigam explicar qual que seja os fundamentos da sua fé. Ou seja, isso para você explicar algo, você tem que ter o conhecimento, você tem que compreender daquilo que você está falando. Então, acredito que a gente tem que buscar o conhecimento também para que a gente possa poder ensinar para as pessoas, para que a gente possa poder explicar as coisas para as pessoas, né? Não apenas simplesmente sem ter nenhuma base, sem ter um fundamento. É importante a gente conhecer, para conhecer a gente tem que ler, né? Para conhecer, a gente tem que buscar, para conhecer, a gente tem que realmente se aprofundar na intimidade com Deus, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, que os irmãos possam ter esse coração e refletir sobre isso. Será que eu tenho sido realmente um pequeno Cristo, né? Na vida das pessoas? Ou será que é apenas em quatro paredes, na igreja? Será que é apenas de domingo? Será que é apenas em algum evento grandioso que tem? Mas eu acredito que todos os dias a gente tem a oportunidade e devemos, de alguma forma, resplandecer Jesus, de alguma forma falar de Jesus. Porque a pregação do evangelho não é circunstancial, não é quando você quer, não é quando você tá afim, não é quando você, eu acho que agora vai, não. A gente tem que ter, se Deus realmente, o Espírito Santo tá em nós e fala conosco, meu, a gente tem que, em todos os momentos, tempo e fora de tempo, pregar Jesus. Tempo e fora de tempo poder falar de Deus, porque, sabe, eu acredito que chegou um momento que a igreja precisa ter essa atitude de ousadia, de poder falar de Jesus, poder falar de Deus e realmente seguir o que o Senhor falar e ir sem medo. Eu acredito que esse é o momento e a palavra que ele trouxe sábado nesse evento foi muito forte, foi muito importante assim para mim também, né? Da gente poder ser testemunhas vivas de Cristo mesmo,
sabe? Ser cartas que as pessoas... Falou também sobre cartas vivas. A Bíblia que a pessoa vai ler, que seja a sua vida. E eu creio que se a gente buscar essa intimidade com o Senhor, a gente buscar esse aprofundamento com o Espírito Santo, com Jesus, a gente vai poder ter essa ousadia, a gente vai poder ser igual Felipe, que vai, pega e levanta e vai para onde o Senhor falar, mesmo que seja para ser apenas para uma pessoa. E esse pregador também, ele trouxe um exemplo que ele era o que na Bíblia que fala sobre o eunuco etíope, da Etiópia, né? E ele falou que muitos anos depois, foram missionários na Etiópia para poder pregar Jesus, falar de Jesus. E eles descobriram que lá, eles chegaram lá e descobriram que lá já conheciam sobre Jesus. Que, tipo assim, alguém já tinha falado de Jesus ali, não era algo totalmente desconhecido. E ele falou que isso aí, bem provável que seja por causa desse eunuco. Porque ele era uma pessoa que era muito importante na questões, assim, financeiras, questões administrativas do país, sabe? Tinha um alto escalão, ele era uma pessoa muito importante no país, que tinha muita influência. Então eu acredito que ele ouvir ser batizado quando ele recebeu Jesus, ele foi e contou também, ele falou, pregou sobre Jesus. E por causa disso, muitas pessoas começaram a conhecer de Jesus, muitos eu creio que se converteram. Então eu vejo que uma alma nunca pode ser, não é desperdiçada, de certa forma, assim, sabe? Quando você fala de Jesus, aquela semente que você plantou, ela vai para outros lugares também. Ela vai plantar em outros corações, e isso vai crescendo, 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 até chegar num ponto onde um país pode conhecer sobre Jesus, por causa de uma única pessoa. E por causa de uma pessoa que decidiu seguir o Espírito Santo e ir nesse lugar para falar de Jesus. Talvez Felipe falasse, não, sabe, onde eu tô aqui, eu tenho bastante pessoas aqui, falando bastante pessoas de Jesus, então eu vou aqui porque eu vou ganhar muito mais gente aqui para Jesus. Mas o Espírito Santo tá falando, não, o Jesus tá falando, não, você não vai aqui, você vai para lá. E ele foi. Então, acho que ter esse coração de essa sensibilidade e obediência ao Senhor é o que a gente pode aprender, que a gente pode se inspirar, né, na nossa vida. Bem, então essa palavra eu queria deixar para os irmãos que realmente os irmãos possam refletir e frutificar, né, nos nossos corações, e que a gente possa buscar mais Jesus e falar mais de Jesus também. Mas você não vai falar aquilo que você não busca, você não vai falar aquilo que você não anseia por ter mais, sabe? Então que a gente possa ter mais chama, mais sede, mais vontade de buscar Jesus. Amém? Então essa palavra eu queria deixar para os irmãos. Deus abençoe, que tenham uma ótima noite de descanso, um resto de semana, e Deus abençoe.